E aí pessoal, bem-vindos a mais um Workbox da Escola Revolution. Eu sou o Murilo e eu tô aqui com o Victor Harmachuk. Fala pessoal. Bom, vocês devem estar acostumados com aquele antigo formato do Workbox, onde a gente tinha um professor aplicando algum conteúdo, falando sobre um mini curso, né, sobre algum tema ou de 2D ou de 3D. E bom, a gente resolveu tentar trocar isso, mudar isso um pouco, tentar um formato diferente. Então vocês podem ver que deu uma mudada em tudo, né? Agora a gente está aparecendo aqui no vídeo. A gente vai tentar fazer um conteúdo um pouco mais solto, né? Não naquele formato de aula, então a gente vai estar sempre em duas pessoas. A gente vai estar conversando um pouco sobre o que o artista, aqui no caso o Victor, vai estar fazendo. E é isso, seja o que Deus quiser. E muito importante, né? A gente está trocando esse formato, então é muito importante que vocês deem um feedback pra gente se vocês gostaram disso, se vocês acham que pode ficar legal, o que pode melhorar. A gente está tentando a primeira vez, então vamos aí, espero que vocês gostem. Espero que dê certo. Então, beleza, eu queria mostrar nesse workbox para vocês um pouco do meu processo para essa pintura aqui, que o nome original do arquivo é HSHFG. Não, na verdade o nome dessa pintura é The Artery Path, que eu dei, né? Tipo, como se fosse o caminho das artérias, assim. Que ficou muito foda. Que eu usei, obrigado. Que eu usei. Bom, vou mostrar para vocês como eu comecei com a ideia aqui, né? Que é um esboço bem inicial, rabisco mesmo. Eu tinha como influência nessa pintura um carinha chamado Finian McManus, que é um cara bem conhecido em pintura digital, assim. Ele trabalha para empresas grandes. E aqui o que eu estava fazendo era só meio que um pouco dessa ideia final, né? Que é ter uma porta aqui e um corredorzão bem grande. Você usou alguma pintura específica desse cara para se inspirar, assim? Então, ele tem muitas pinturas que são meio que um ponto de fuga centralizadas, assim. Então, tem algumas... eu não consigo lembrar de uma específica, mas ele tem várias que são assim, sabe? Um ponto de fuga indo até lá. E daí eu acabei meio que pegando essa mesma coisa, assim, mas é de várias, sabe? Sim. Então eu pensei nisso. Daí aqui eu já tinha... esses rabiscos que eu estou fazendo no canto aqui, eles são já pensando um pouco, porque eu já queria essa coisa esse monte de... quase como se fossem raízes, assim, né? Que estão indo para o centro. Então, o que eu comecei a fazer, foram fazer essas raízes maiores aqui, esses rabiscos, e quanto mais eu ia lá para o fundo, mais eu ia tentando comprimir eles, né? Compactar. Isso, assim, a princípio parece bastante rabisco, só que eles passam pelo menos essa ideia da distância do corredor, né? Porque você tem um rabisco bem maior aqui nesses cantos, né? E eles vão diminuindo e tal, e você começa a ter essa noção de distância, né? E lá atrás mais iluminado. Então, desde o começo eu já tinha essa ideia inicial. Daí o que eu fiz aqui, dá pra ver que eu recortei, né? Tá recortado aqui. Então, às vezes o que eu faço, quando eu tô insatisfeito com o enquadramento da cena da composição, às vezes eu vou pegar e diminuir, sabe, a imagem, e meio que, daí eu vou reconstituir aqui em volta, ó. Aqui eu já mexi um pouco. Então eu vou reconstituir com o pincel aqui essa parte que ficou cortada, né? Sim. Então Eu acho massa desse processo que você tem, assim, que você fala, parece só um monte de rabisco. Porque eu acho que isso é uma coisa que falta pra mim, e eu já conversei com muita gente que tem esse problema também, que é aquela questão de você começar a parada, querer, tipo... já começar no final. Tipo, já colocar todos os detalhes e os formatos e... Sim, muito... Isso é uma coisa que eu falo muito pros alunos. Falta esse hábito, assim, de você só julgar, assim. Exatamente, você ir colocando a ideia no papel. Isso foi uma coisa que eu falo muito pros alunos, assim, que... E isso acontece comigo também até hoje, sabe? Que, tipo, às vezes você quer colocar... quando a gente vai pintar, a gente quer a ideia final. A gente tá pensando numa ideia final. Sim. Só que o problema é que a gente não pode deixar isso atrapalhar o processo, porque no começo você só tá colocando ideia, entendeu? É só ideia. Você coloca ali e você vai editando isso. E o Photoshop, ainda... é uma ferramenta que perdoa muito mais do que o tradicional, né? Então você pode ficar editando, mudando layer, apagando e tudo. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Então os rabiscos aqui eu comecei a mexer um pouco com a paleta de cor, né? Eu tenho um vídeo até, um workbox que eu falo sobre cor, como que eu coloco cor. Tem várias técnicas. Aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei essa camada e eu usei se você pegar qualquer ferramenta de seleção dessas aqui e clicar com o direito na tela, você vai ter esse negócio de intervalo de cores. Se eu selecionar o intervalo de cores mais escuro, eu posso aumentar a tolerância dessa seleção, entendeu? Então, tipo, se eu fizer bem fraquinho aqui, ele vai pegar só exatamente aqueles pixels que eu cliquei, assim, a mesma cor. Né? Se eu aumentar a tolerância, ele vai começar a pegar pixels que são próximos disso. E ele faz uma seleção. Se eu dou OK,
ele faz uma seleção. Ele mostra ela quebrada aqui, mas ele faz um gradiente, assim, porque tá mais ou menos perto. Ele não fica tão quebrado. Sim. E daí o que eu posso fazer? Deixa eu juntar com a de baixo aqui, ó, pra conseguir. Daí eu faço Ctrl H pra... Opa, não é Ctrl... Tá um atalho diferente aqui. Mas daí o que eu faço? Se você vir no Ctrl B... Ctrl H era pra esconder a seleção, na verdade. Mas não precisa necessariamente. Daí eu vim no Ctrl B e eu mudo aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai mudar só essa, mais ou menos. Tá vendo que ele também muda um pouco daquela parte que não tá selecionada, né? Aparece a seleção aqui. Mas ele vai mudando só... É mais ou menos esse alcance de valor. Muito massa esse recurso, né? Não conhecia. E daí depois, se eu quiser, eu clico nas cores mais claras lá atrás, ó, intervalo de cores de novo, pego um valor claro, ó, e tá vendo como que aqui ele seleciona só o, né? Então eu posso vir aqui fazer a tolerância também e também Ctrl B, que é o Color Balance, e jogar uma cor. Então eu queria que a cor da luz lá atrás tivesse um pouco mais azulada e aqui na frente tivesse mais avermelhado, mais roxo, né? Então foi isso que eu fiz aqui no processo para essa etapa, né? Sim. Tá um pouco menos saturado por enquanto. Então beleza, fui ajustando, eu sempre vou ajustando as cores, fui mexendo, ver o que funcionava melhor, né? Então nesse layer aqui eu acabei chegando numa cor mais fria, que eu acho que estava mais na direção que eu queria. E aqui começa um photobashing, né? O photobashing, a gente tem que sempre tomar cuidado com o tempo, com a experiência de pintura mesmo. O photobashing, você tem que ir entendendo que você tem que, às vezes, saber aproveitar uma coisa específica de uma imagem. Por exemplo, isso aqui eu não peguei essa imagem pronta, eu peguei um pedaço de uma imagem, eu achei lá uma imagem de uma árvore bem bonita e tal, só que eu não queria aquilo, não tem nada a ver uma referência numa árvore bonita. Só pra pontuar, assim, pra quem não sabe, photobashing é você usar uma fotografia pra jogar ela numa pintura e utilizar... sei lá, usar textura, exatamente, alguma coisa assim. Então eu uso já as informações que tem na imagem, então eu peguei, por exemplo, a referência da árvore lá, bonita que tinha, eu não ia usar ela porque não tem nada a ver com o tema, mas eu peguei e recortei só as raízes, que era uma coisa que eu já tinha ideia antes, né, de usar. Sim. Daí fui ainda dando mais uns ajustes de cor, ainda tá solta a foto como textura ainda, né. Coloquei essa variação de cor, que esse aqui é um processo que eu mostro no meu... sobre cores, no vídeo sobre cores que eu tenho, que eu jogo meio que um granulado de cor assim em cima, pra dar uma variedade de cor interessante, sabe? A gente deixa o link para esse workbox aqui também, na descrição do vídeo. Então aqui eu fui ajeitando, ó, virei um pouquinho, achei que estava muito inclinado, não queria tão inclinado assim, dei uma desinclinada, mexi um pouco nos valores, né? Eu uso muito o Ctrl L, que é o Levels do Photoshop. Então às vezes para equilibrar os valores, assim, então eu escureci um pouco. E aqui eu fiz um chão, ó, com uma textura bem forte, tá vendo? Essa textura eu usei um mixer brush, que é um pincel, esse é uma variação do pincel normal, né? Se você vier aqui no pincel de mistura, tá? Então esse pincel de mistura, ele é diferente do pincel normal, porque o que ele faz? Se você der color pick, né, que é o Alt, né, clicar, vê que a cor dele aqui não muda. Não muda, ele não tá mudando isso. Mas ele tá mudando aqui em cima, ó. Então o que ele faz? Ele tá pegando seções da minha pintura, ó. Quando eu vou pintar, é que esse pincel não é exatamente o que eu usei de configuração. Mas você vê que ele vai pegar e vai replicar várias partes daquilo, ó. Sim. Né? Então se eu pego aqui, ele vai replicar. Isso é legal porque ele mantém uma certa quantidade de detalhe daí, quando eu vou. Então você vê que eu passo o pincel e ele cria um monte de ruído né? Para essa textura do chão. Então eu peguei, fiz essa textura do chão e dei um transform, assim, né? Você vê que ela meio que tá... É uma coisa que eu deformei com essa ferramenta, ó. Sim. Para tentar chegar numa perspectiva próxima do que eu queria. Né? De corredor, né? Do corredor. E daí aqui começa uma coisa mais... Começa a loucura mesmo. Daí aqui já vem mais pintura com pincel mesmo. A gente sempre tem que lembrar que apesar de todas as ferramentas que a gente tem de foto e, sei lá, distorção, ajuste de cor, o pincel é a ferramenta que manda, assim. É o pincel, você dá color pick ali, pegar a cor certa e pintar. Porque senão você vai fazer uma fotocolagem, basicamente, né? Se você só ficar... Tem umas imagens com photobashing que é muito só fotografia, assim. Eu particularmente não acho tão massa, assim. Eu nem imaginava que você tinha usado fotografia aí pra essa pintura. Então, quando eu uso photobashing, eu tento não aparentar muito, sabe? Tem trabalhos muito bons que você enxerga ainda o photobashing, mas é muito bem integrado. Por exemplo, tem um cara que eu gosto, que é aquele Alexander Mandrajev, que eu já falei em alguns vídeos,
que ele tem um trabalho que às vezes você vê que ele usou fotos, que ele integra tão bem na pintura, que você fica assim, putz, o que é a foto exatamente? Tem a qualidade de foto, mas não vê. Então aqui, ó, fui avançando, deixei mais azulado ainda, usei mais ainda aquela ferramenta de color range lá, né, que é o intervalo de cores, e fui deixando mais azulado lá atrás, e eu queria fazer essa luz vindo de cima, né, lá de trás, assim. Então eu fui fazendo uns rabiscos assim, bem soltos, com o pincel bolinha mesmo, ó, nesse sentido, para dar essa ideia de uma luz vindo de cima. E daí aqui eu pensei em colocar meio que um portal, né, antes daquela porta lá ainda, tipo um portal, como se as raízes elas viessem, fizessem uma coisa assim, e daí tem aquela porta lá por trás. E acrescentou mais profundidade ainda no corredor. Acrescenta, né, porque você tem um objeto que está sobrepondo... Ele fica mais longe. o fundo, exato. Então eu fui equilibrando os valores aos poucos, então deixei um pouco mais escuro e tal, é muito testando, porque... Assim, eu, pelo menos, no meu processo de criação, eu não imagino toda a imagem perfeita antes, né? Eu tenho uma ideia... Eu acho que a maioria da cabeça das pessoas funciona assim, porque a memória fotográfica, mesmo você lembrar de uma coisa, você imaginar uma coisa já em detalhes, é muito raro. Tem poucas pessoas que têm isso, é meio quase uma anomalia, assim. Poucas pessoas têm isso, sabe? O geral que a gente tem que tentar fazer é pensar na ideia e colocando a ideia no papel. Os detalhes, essas coisas pequenas ali, mais sutis, você vai testando no processo, sabe? Então, às vezes tem uma galera às vezes que pensa, mas eu tenho que pensar, eu não sei como é que é a pintura, mas não, você vai definir muita coisa no meio do processo, né? Beleza, então, agora, nessa etapa, dá pra ver que eu mudei muito as cores, né? Essa cor bem estourada, assim, é uma coisa que no começo eu não tava imaginando ir pra esse lado, assim. Só que daí eu fui fazendo uns testes de cor e eu pensei que ficaria muito legal esse tipo de cor bem forte, assim, tipo azul bem forte no fundo. E esse rosa, assim, quase roxo pra frente, né? Isso é uma coisa que eu acho que pouca gente faz também, né? Tipo, você tá no meio da pintura, assim, e daí testar uma cor completamente diferente pra ver se fica legal, sabe? O massa do Photoshop é aquilo, né? Você pode, eu faço muito isso. Eu vou tomar uma decisão importante, daí eu duplico o layer. Daí eu faço qualquer coisa que eu quiser com aquele layer de experimentação, assim. E se não der certo, eu deleto esse novo que eu fiz e continuo do anterior, que estava indo bem. Então, eu faço bastante isso, de experimentar, porque não tinha a cor em específico, não é uma coisa que eu tinha imaginado. A única ideia que eu tinha no começo era esse corredor com essas raízes indo para esse centro ali. E a cor eu podia experimentar bem ainda. Então, aqui eu coloquei, provavelmente eu usei algum modo de mistura do pincel, que deve ser ou overlay, que é em português é se sobrepor aqui, ou talvez até o color dodge um pouco, que a gente usa às vezes para luz, né? Que é o subexposição de cor em português. E daí eu adiciono um pouco de cor assim, né? E daí eu devo ter usado também aquele negócio eu usei aquele negócio do color range, né? Que é o intervalo de cores, e fui fazendo isso nas sessões. Só que daí depois, é claro, quando você usa essas ferramentas, você tem que ir lá com o pincel e editar, porque senão fica tudo meio artificial, fica meio bizarro. Né? E lá atrás, eu já tinha isso antes, né? Já tinha essas coisas aqui antes. Daí eu meio que perdi isso, porque eu quis colocar uma atmosfera, então eu passei com o pincel bem por cima, assim, ó, né? Por cima e acabei perdendo aqueles detalhes. Só que daí depois eu voltei com eles, que eu sabia que eu ia ter que voltar com também um photobashing, sabe? Então eu peguei essa textura aqui, ó, que eu recortei da minha própria pintura, de novo, coloquei lá e distorci, né? E eu usei ela meio que fui editando ela pra ir fazendo esse tipo de caimento, né? Então deixei bem azulzão, fui tentando mesclar aos poucos, porque ficou meio recortado aqui um pedaço, ó. Tem tipo essa parte e a parte do fundo também separado. Então fui com o pincel tentando juntar, fazendo com que essa luz azul pegasse um pouco nessas paredes da frente também, né? Daqui já tá quase no final. Aqui eu pensei bastante nessa, tá vendo como sumiu quase esse portal que eu tinha feito, né? Ele tá muito fraquinho. Daí eu peguei e coloquei um contraste maior nele. Né? Deixar ele mais separado lá. E coloquei também essas raízes indo pra cima, assim. E eu vou sempre editando com o pincel, dá pra ver que tem várias coisinhas que eu vou mexendo, ó. Eu vou editando com o pincel do lado aqui, ó. Né? Pra melhorar as raízes, porque eu acho que às vezes falta alguma informação no canto aqui. E aqui no final, na última etapa, deixa eu ver. Não tem muita mudança aqui no final, só algumas editadas, porque
quando eu fiz a cor, ficou uns azuis muito claros, estourados aqui na frente, ó. Uhum. E daí, nessa última edição, eu dei uma mexida nisso, detalhezinhos. E é claro, ainda tá bem solta a pintura, eu poderia ir continuando o processo. Mas daí, a partir daqui, eu achei que a ideia já estava bem clara, assim, já estava o clima que eu queria. Basicamente é isso. Daí eu terminei e parei por aqui a pintura mesmo. Eu sempre vou usando esse flip, né, da imagem para ver se tá bom durante o processo. Aqui eu não fiz muito, mas durante o processo, quando eu vou pintando, eu vou usando isso aqui direto, assim, ó, pra ver se a composição funciona bem, né. Às vezes você inverte, ela tá meio torto. troncha, assim, né? Exatamente. Esse flip ele serve muito pra gente rever, né? Porque a nossa cabeça vai acostumando com alguns erros, né? E quando você faz esse flip aqui, a tua cabeça meio que, opa, não tem um negócio muito torto. Mesma coisa quando você tá trabalhando e, sei lá, você sai tomar um café. Aí você volta, porque você fica muito tempo olhando ali. Né? Ou volta outro dia e tal. É até mais eficiente, né? Você às vezes deixar a pintura, continuar ela no outro dia, assim, porque você vem com uma outra cabeça, você percebe muito erro ou muita coisa que você não tinha notado antes, assim. Então, é isso. Para essa pintura foi isso aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Foi eu e o Victor discutindo aí o processo desse trampo dele. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato novo. Muito importante ressaltando, né? Se você gostou, diz aí embaixo, coloca nos comentários se você gostou. Se você não gostou, o que pode melhorar. Claro também, se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Não deixa de se inscrever nas redes sociais, no canal aqui da escola. E a gente se vê semana que vem. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.